Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Sávia Alves, sou psicoterapeuta sistêmica e esse é mais um dia de Diário Estoico. Um momento de reflexão, de espiritualidade, de autorresponsabilidade, pra gente começar o dia bem, né? Dedicando a nossa primeira hora do dia, quando a gente acorda, pra Deus, né? Pra agradecer. Ontem eu tava vendo sobre uma comparação, né, do primeiro pedaço de bolo, que é sempre uma homenagem, né? Não importa o resto do bolo, o que importa é o primeiro pedaço, ele é o mais importante, né? E que dediquemos, né, a primeira hora do dia, assim como o primeiro pedaço do bolo, a quem realmente importa, né? A quem nos sustenta, a quem faz nosso coração bater, o corpo todo funcionar, sem a gente precisar controlar, né? Então, esse é o nosso momento de começar o dia bem, dedicando, honrando, né, com a primeira hora do dia. A Deus que nos move, que nos conduz diariamente, né, que permite a nossa procissão física, mental, espiritual. Gente, eu peço desculpa mais uma vez pelo atraso, porque, nossa, tá sendo um perrengue acordar. Meu Deus, simplesmente tô com dificuldade. Né? Era pra estar acontecendo 6 horas e agora são 6:30 já. Mas o importante é que estamos aqui, né? Firmes e fortes. Então vamos começar com a nossa oração diária e dar prosseguimento, né, às nossas reflexões. Então vamos lá. Se você puder, né, sugiro que feche seus olhos, relaxe a sua mente, respire profundamente. Agradece, né? Esteja presente e receba essas palavras de hoje. Então vamos lá. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos enchas meu espírito, que todos quantos a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos confiar, né, que todos os nossos desejos se realizem. Oração do amanhecer, sim. Então vamos para a reflexão de hoje, da oração, né, do amanhecer. Dia 37 desse livrinho aqui. Essa é a 6ª semana, né? São 9 semanas desse livrinho. Depois a gente vai passar para outras orações. A medicina tem progredido muito, mas ainda não descobriu remédio nem vacina para nos liberar de nossos temores ou conflitos. Uma compreensão melhor de nosso íntimo e o desenvolvimento da fé em nosso espírito parecem formar a combinação perfeita para um auxílio divino e permanente a qualquer um de nós. A reflexão que eu coloquei aqui é: a solução para problemas emocionais e espirituais não vem de fora. Não tem como, né, ter uma vacina para alimentar o nosso emocional, o nosso espiritual. Somente o cuidado interno que realmente cura e tranquiliza, né? Então é esse tipo de momento, começar o dia honrando, né, com a primeira hora do dia Deus, alimentando o nosso espírito, tirando esse momento para começar o dia em paz. Por mais conflitante que seja o restante do dia, por mais problemas que você tenha, começar o dia, né, como um campeão, um vencedor, honrando a quem nos honra diariamente, facilita tudo, né? Agiliza a nossa vida também, abre os nossos caminhos, né? Cura o nosso espírito. Praticar a observação de como a natureza acorda, né? Os pássaros todos felizes, cantando, voando, né? E nós somos partes dessa natureza, nós somos integrantes tanto quanto.
né? E merecemos ter esse momento, nos dar esse momento, nos priorizar, né? A Deus, a nós e ao próximo. Tentar seguir ao máximo essa fórmula, né? De amor, de nutrição e de compartilhamento, de energia positiva. Então, vamos para o nosso querido diário estoico, dia 6 de fevereiro, e o título de hoje é Não procure luta. Simples assim. A passagem que eu vou ler agora é de Sêneca, do livro Cartas Morais. E diz assim: Não concordo com aqueles que mergulham de cabeça no meio da inundação e que, aceitando uma vida turbulenta, enfrentam diariamente com grande disposição de espírito circunstâncias difíceis. A pessoa sensata, ela suportará isso, mas não por decisão própria. Ela escolherá sempre estar em paz, não em guerra. Então, hoje em dia, principalmente, valorizamos muito essa questão do auto-sacrifício, um auto-martírio. Eu tenho que estar ocupado o tempo todo, tenho que estar produzindo o tempo todo, fazendo algo o tempo todo, resolvendo conflitos o tempo inteiro para ser útil, para ser digno, Se tirar um momento de paz, começar o dia com esse momento, nossa, é uma afronta ou é muita inutilidade, O lado feminino das coisas, do espírito, da sutileza, tá sendo muito mal visto hoje. Se a gente não tiver masculino, produzindo o tempo todo de ação, não tá bom, não tá digno, As pessoas hoje não têm mais esse momento de descanso. Parece que não pode, Quem falou que não pode? Tornou-se um clichê citar o discurso de Theodore Roosevelt, o homem na arena, que idolatra aquele sujeito cujo rosto está sujo de poeira, suor e sangue, que luta com valentia, comparado com o crítico que fica sentado no canto. Roosevelt fez esse discurso pouco depois de deixar o cargo, no auge de sua popularidade. Em poucos anos, ele iria se opor a um antigo protegido seu numa tentativa de recuperar a Casa Branca, sofrendo uma derrota fragorosa e quase sendo assassinado. Ele também quase morreria durante uma exploração de um rio na Amazônia. Mataria milhares de animais em safaris africanos e tempos depois suplicaria ao Woodrow Wilson que permitisse que se alistasse na Primeira Guerra Mundial, apesar de ter 59 anos. Ele iria fazer muitas coisas que, agora, parecem um tanto desconcertantes. Theodore Roosevelt era de fato um grande homem, mas era também movido por uma compulsão, um vício em trabalho e em manter-se ativo que parecia sem fim. Muitos de nós compartilhamos dessa aflição, ser movidos por algo que não podemos controlar. Temos medo de ficar parados, por isso procuramos luta e ação como uma distração, É isso que eu tô falando, Que hoje em dia tem que estar ocupado o tempo todo para não parecer fraco, Ou para não ser forte o suficiente de encarar as suas fraquezas, Tem que estar sempre ocupado. Nesse caso, ele está falando do Roosevelt, que sempre estava trabalhando, como uma fuga, um vício, E hoje em dia temos não só o trabalho como fuga e vício, mas as redes sociais, a alimentação, os relacionamentos, descartáveis. Toda hora em um relacionamento não deu certo com um porque não quero o desafio, então vou pro próximo. E no primeiro desafio já descarto também. Então é sempre, nunca olhando para si, para o seu perrengue emocional interno, e como pode melhorar, se aperfeiçoar. Mas é sempre uma fuga constante, E no caso do trabalho é bem visto ainda, Porque a pessoa tá se matando de trabalhar, então tá tudo bem. Mas todo excesso é prejudicial, E todo excesso esconde uma falta. Que falta que tá tendo na vida de quem tá fugindo de si? Muitas vezes é a falta do alimento espiritual, Desse momento, dessa harmonia consigo mesmo. A pessoa tá só na correria, correndo atrás do rabo o tempo todo e esquece que a vida é pra cima, é pra frente, é espiritual. E que para elevar o espírito, para curar emoções, para curar a mente, é preciso se olhar,
se observar, né? Se acolher, ser afetuoso consigo mesmo, não se julgar, né? Ser paciente com esse processo. Então, assim, requer uma maturidade, né? E uma coragem também para você se olhar verdadeiramente. É muito mais fácil, né? Fugir, mas pode ser muito dolorido também. Então, temos medo de ficar parados, por isso procuramos luta e ação como uma distração, né? O entretenimento de nós mesmos. Escolhemos estar em guerra, em alguns casos, literalmente, quando a paz é, na verdade, a mais honrosa e adequada escolha, né? Então, é preferível ter paz do que razão, aquela frase. Sim, o homem na arena é admirável, assim como o soldado, o político, a mulher de negócios e todas as outras ocupações. E este é um grande mas, somente se estiver na arena pelas razões corretas, né? Então, o trabalho só vai ser digno, por exemplo, o excesso de trabalho, se tiver um propósito bem estabelecido, enraizado, né? Não for só um fugir constante, vazio, né? Querendo só dinheiro, querendo só status, mas sim com um propósito verdadeiramente humano, né? Espiritual, de colaboração, de serviço da luz, né? E, para fechar, fazer essa amarração, eu coloquei algumas palavras aqui, que foi assim. Eu trocaria o título, né, de não procure luta por não procure fuga. Né? Não se jogue de cabeça em algo para fugir dos problemas internos, pois quando der de cabeça no fundo do poço, perceberá que os mesmos problemas de antes ainda existem e se somam com os novos problemas da fuga. Então a gente se joga num relacionamento, se joga num trabalho, se joga na comida, se joga em viajar, se joga em juntar dinheiro, em qualquer excesso, tentando fugir de problemas internos, tentando fugir de si mesmo, se entreter do conflito que está aqui dentro. E aí a gente se joga e depois percebe que, além do tombo, né, os problemas continuam lá. Então, não tem escapatória, não tem fuga, não tem como você simplesmente jogar para debaixo do tapete todos os perrengues internos, porque uma hora eles vão vir à tona querendo ser resolvidos, né, para você poder evoluir o seu espírito. Eles não estão aí inutilmente, eles não podem ser ignorados, porque eles são o degrau, né? Os problemas, os momentos difíceis, eles são o caminho, né? A gente tem que olhar para eles com amor, com cuidado, né? Para poder crescer com esses aprendizados. Então, exercite a quietude para agir com propósito, né? Para descobrir primeiro o seu propósito. A quietude faz parte da vida, né? O prazer não fazer nada, muitas vezes. Quem que tem isso hoje, né? E alimentar um estado meditativo, né? De não pensar, só agir ou só sentir, né? Acalmar o pensamento, usar a mente como uma ferramenta de resolução de problemas, mas que ela só vai ser uma ferramenta de resolução de problemas se tiver em harmonia, em ordem, em paz. Então é diferente ocupação de produção, que eu coloquei aqui. A ocupação constante pode ser uma fuga, né? E a produção pode ter um propósito, né? Você pode produzir muito em pouco tempo ou manter-se ocupado o dia todo e não produzir nada. Então, mergulhar de cabeça demonstra uma certa imaturidade emocional, né? Aqui cabe novamente a frase: todo excesso esconde uma falta. Então, todo excesso de intensidade, de ímpeto, de vontade de se jogar para fora de si, mostra que tem uma falta de si ali, né? Que está buscando um preenchimento fora, mostrando a falta que tem dentro, a falta de si mesmo, de se conhecer, a falta de se espiritualizar, né? A pessoa sensata, ela primeiro molha os pés e vai observando as sensações, né? Ao invés de se jogar de cabeça. Então, e a constância é melhor do que um mergulho intenso, né, no abismo das complicações humanas. Então, ir devagar, com prudência, entendendo que vai ter momentos difíceis e já preparando o espírito para ser resiliente, né, é muito mais evoluído, né, muito mais maduro do que simplesmente agir no impulso do calor da emoção,
né, mostrando uma falta emocional, uma falta de estabilidade emocional. Então, mas ainda assim no texto, né, fala que essa intensidade, esse impulso, ele pode ser justificado, né, se houver realmente um propósito por trás. Então, que todo excesso de ações, de pensamentos que você tiver, que tenha um propósito. É um propósito de somar na vida do outro que está com você, de servir à luz, né, a Deus, de ter uma bondade no fundo, uma vontade de somar, né, com o crescimento do outro. Que pensemos, né, mais no próximo também, ao invés de pensar só na gente. Como eu posso agregar na vida do outro? Como as minhas ações, as minhas lutas, né, podem ser transformadas em auxílio, ao invés de fuga. Mas para isso, tem que estar com o alimento espiritual e emocional em dia, né? Tem que estar com a terapia em dia, não tem jeito, né, gente? Então é isso, essa é a reflexão de hoje, né? Não procure luta, não procure fuga, procure a paz. E a paz é encarando os seus problemas internos, os seus problemas emocionais, mentais, né? Que só você pode sentir, pensar e resolver. Né? Pode ser que tenha uma rede de apoio, né, terapêutico, é muito fundamental, é importante. Deus também está ali o tempo todo, né, com as suas escrituras, com a natureza, com o seu relacionamento íntimo com Ele, né, que cada um tem uma forma, um jeito. Então procure o quê? Né? Procure solidariedade, procure paz, procure alimento espiritual, procure se conhecer para saber como se nutrir espiritualmente. É isso que a gente tem que buscar diariamente, né? A paz, a colaboração, a interdependência, né? A soma na vida do outro, sem esperar nada em troca, né? Porque assim a gente pode evitar frustrações, né? Só servir, só doar, né? Estar bem constantemente, assim, nutrido, para o compartilhar daquela nutrição não te deixa desfalcado de nutrição, né? Para ser como uma chama de fogo que você compartilha e a chama inicial se mantém da mesma forma, né? Ela não diminui, ela se mantém, né? E multiplicou. Então essa é a reflexão de hoje, gente, né? Se você gostou dessa live, deixa o seu like, deixa o seu coração, compartilha com alguém, né? Me ajuda a divulgar esse conteúdo, a espalhar a autorreflexão, a fazer da Terra um mundo melhor através do mundo melhor interno de cada um de nós, né? Me segue no YouTube também, já peço, né, encarecidamente, é de graça, para eu fazer lives lá também, simultaneamente, né, já que tô no TikTok, no Instagram. E é isso, pessoal, já compartilha com outras pessoas, chama e fala que entre 6 e 6:30 da manhã estaremos aqui, todos os dias, e é isso, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus, consciência no dia de hoje, né, para buscar paz, quietude, tá tudo bem, parar 1 minuto do seu dia para observar, para se nutrir espiritualmente, se perceber e acalmar, certo? Então, até amanhã, um beijo e fiquem com Deus.